O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Nos anos 70, virada para os anos 80, a dupla de times de Campinas estava em patamar muito alto. Teve, inclusive, uma capa histórica de Placar, a grande revista do futebol brasileiro, que chegou a ser tema de um episódio do Meu Time de Botão. Episódio esse que você pode consultar e ouvir no nosso catálogo. A gente volta a Campinas. Eu agradeço a companhia de você, amigo e amiga do Meu Time de Botão. Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. A Ponte Preta é campeã brasileira da Série C. Então a gente voltou a visitar o Moisés Lucarelli. A gente vai falar de Ponte Preta. Tudo bem contigo, Paulo Júnior? Dário Leandro e Amin, um abraço para quem segue o Meu Time de Botão. Pois é, aconteceu o título nacional da Ponte Preta. Já era tarde, né? Clube de 1900, 125 anos completados em agosto, e vale a gente contar uma história de mais um grande time da Macaca. Foram muitos ao longo desse século e tanto de futebol. Infelizmente para o torcedor da Ponte Preta foram poucos campeões, mas foram muitos times legais, marcantes, muita gente boa passou por aquela camisa, então vale a gente voltar a Campinas para falar da Macaca. Citei os anos 70 e começo dos anos 80 para lembrar de anos muito bons da dupla campineira, mas depois daquele período rolou um descolamento, né, Paulo Júnior? O Guarani, que fez a final do Brasileiro de 78, voltou a fazer a final do Brasileiro em 86, teve o clube social, a estrutura do clube revolucionada, porque vendeu muito bem alguns jogadores. O Evair foi a principal venda e vendeu muito bem, ficou um clube muito forte, enquanto a Ponte Preta não conseguiu a mesma coisa. A Ponte Preta ficou um pouquinho para trás, não conseguiu levar jogadores à seleção, vender muitos craques, formar muitos craques, e nos anos 90 essa distância ficou ainda maior. A Ponte Preta roeu o osso na segunda divisão estadual, por exemplo, enquanto o Guarani vinha de Djalminha, Amoroso, Luizão, Edilson, Edu Lima e tantos outros jogadores. Boiadeiro, né? O Boiadeiro já é antes, né? O Boiadeiro é o time que tinha o Evair, o Neto, tudo mais. Mas era um Guarani muito forte no começo dos anos 90, e o torcedor da Ponte Preta, portanto, que nos ouve, sabe bem o que é roer um osso, respeita o momento de hoje, porque sabe o que sofreu ontem e anteontem, e é por isso que a gente vai falar de um time que foi um pouquinho das duas coisas. Deu prazer, foi bonito, mas no fim das contas é osso, porque a Ponte Preta não foi campeã em 2001, o ano do nosso recorte. Ponte Preta bateu 3 vezes na trave, ou quase na trave, ficou sem a taça. Ovelha Dolly, bug do milênio, 2001 chegando firme, forte. E eu posso chamar um convidado, Pauleta? Por favor. Elias Aredes Júnior é jornalista, é amigo da casa, é amigo do Meu Time de Botão e é especialista em Ponte Preta, Guarani, futebol de Campinas. Eu bati um fio para ele e falei: Elias, o que acontece no futebol de 2001 de Campinas? Quando você olha para trás e lembra dessa temporada, qual é o retrato? Faz um panorama para a gente começar o nosso podcast. O futebol de Campinas, na virada da década de 90 para o século 21, a gente pode dizer que era realmente um período de transição. O Guarani tinha passado por uma década de 90 até boa, né? Foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 94, 96 foi sexto colocado, oitavo em 99, mas existia muita resistência aos métodos de Bertuzzini, que acabou saindo e abrindo espaço para José Luiz Lorenzetti. E na Ponte Preta também se passava a mesma transformação. Teve uma grande conturbação política
que acabou levando em 97 o empresário Sérgio Carnielli ao poder, e ele acabou levando pessoas que foram formadas no futebol de várzea de Campinas. Especificamente o então diretor de futebol e hoje presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Ponte, naquele ano, o Carnielli decidiu fazer um grande investimento na equipe, né? Um grande investimento, com contratações, com jogadores renomados. Esse time, no final das contas, até que gerou frutos, não é? Que em termos de divisão de elite, numa mesma temporada em que teve Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, a Ponte nunca, jamais teve o aproveitamento que teve naquele ano de 2001. Vamos de Ponte Preta. A gente começa ainda um pouco antes de 2001, portanto, para lembrar, para mostrar esse início de uma retomada competitiva, de certa forma, da Ponte Preta, pelo menos melhorando a autoestima, pelo menos mostrando para sua torcida que viria um tempo de times um pouco melhores, mais competitivos, mais interessantes na tabela. Luiz Fabiano e Fábio Luciano, veja você a maravilha dos nomes, né? Luiz Fabiano e Fábio Luciano foram excelentes jogadores que o clube conseguiu vender nesse período ali, final dos anos 90, se preparando para o novo século, por exemplo. A Ponte Preta atraiu jogadores experientes nesse tempo, Wagner Mancini, Ezequiel, Ailton, Uidemar, Ronaldão, gente que já tinha rodagem por aí. Trouxe jogador com moral, com boa idade ainda para estar em grande fase, como Valber, como Maurílio. E teve jogador muito bom de bola revelado em casa. A gente poderia citar gente que começou a brilhar para o futebol por ali, como Regis Pitbull e Adrianinho. Todos esses citados, jogaram no ano de 98 da Ponte Preta, ano que o Mineiro saiu do Guarani para jogar no rival, outro sinal de força, outro sinal de que tinha coisa boa na Ponte Preta, e o Mineiro, claro que vai estar muito presente nessa história toda, tinha 22 anos, estaria no time de 2001, seria campeão do mundo, jogador de Copa do Mundo anos à frente. Em 1999, um outro sinal da força da Ponte Preta naquele recorte foi um acesso daqueles muito marcantes. A Ponte Preta, com toda essa galera que você citou, né, Paulo, subiu para a elite estadual, já estava na elite nacional, e aí você chega no lugar mais alto possível ali em relação a patamar de divisão. O Luiz Fabiano foi o artilheiro da série de acesso em 1999, dessa campanha de acesso, um acesso inclusive que veio num 5-0 sobre o Mirassol, que hoje a gente vê na primeira divisão, muito bem na primeira divisão, em ano de centenário, já estava ali muitos anos atrás, fazia parte desse bolo aí que lutava pelo acesso. Vamos subir um som para essa Ponte Preta de 99, uma Ponte Preta que consegue um acesso e mostra sinais de que é uma arquibancada, um estádio, um ambiente em outro astral, num astral bom, num alto astral. É uma emoção muito grande que toma conta da gente, muito difícil de não chorar. E quem se importa com o pequeno erro de Giovana, lembra? Vitória igual a Dona Sebastiana nunca viu. Nunca vi. Esse vai entrar pra história. Tá feliz? Dia que teve que ser comemorado pelas ruas de Campinas, numa festa que invadiu a noite. Fim de jogo. A Ponte venceu o Mirassol por 5-0 e está de volta à primeira divisão do futebol paulista. Os jogadores recebem o carinho da torcida e juntos fazem a festa do acesso. A gente só não pode lembrar isso pro comentarista Luiz Fabiano, né? Se lembrar o Luiz Fabiano que ele já meteu 5-0 no Mirassol, é capaz dele dizer que se tivesse jogando esse campeonato aí, o Mirassol não ia estar com essa bola toda. Coisas do comentarismo pós-carreira. Chegamos em 2001, porque na João Avelange de 2000,
a Ponte Preta terminou no 11º lugar. Caiu nas oitavas, estava naquele bolo, daquele mata-mata bem inchado, aquele mata-mata grandão de 2000, e levou o Mineiro para a seleção da Bola de Prata, né? O Mineiro já era um destaque do futebol nacional, estava no bolo, era um time competitivo. 11º, oitavas de final, estava ali, não estava nas cabeças, mas também não fez feio. E a Ponte de 2001, a gente começa a apresentar a partir de agora. No gol tinha Alexandre Negri, Fávaro e Basso. Os garotos ali já também, Lauro e Aranha. Já é gente apontando por ali. Na defesa, Ronaldão, tetracampeão do mundo com 36 anos. Luciano Almeida, o jovem Rodrigo e André Santos. No meio de campo, o Fabinho Soldado. Marquinhos, que você colocou no roteiro, você sabe que eu sou muito reticente, mas que alguns vão lembrar como Marquinhos Cachaça, faz parte, vai ficar só como Marquinhos a partir de agora. Elivelton, ótimo jogador, Dionísio, Mineiro, Piá e Adrianinho. E na frente, Pitbull, Macedo, olha aí outro grande nome, Juliano, Jean Carlos e uma estrela da companhia, um jogador que seria também muito, muito grande na história do futebol brasileiro, o Washington, coração valente, estava em 98, foi emprestado em 99 e 2001 seria seu ano para se firmar. Fez 45 gols naquela temporada, o Washington. O que aconteceu, né, com o futebol, que hoje em dia está difícil alguém bater 35, 40 gols numa temporada. Os treinadores dessa história, Nelsinho Batista, Vadão e Marco Aurélio. É a turma que vai passar pelo vestiário, pelo banco de reservas da Ponte. Eu cantei todo o elenco, Leandro. Eu não sei se você quer fazer algum destaque mais pontual, algum jogador desses que eu trouxe que te chama mais atenção nesse momento. O destaque vai para o nome do Macedo, né? Não sei se você se recorda, o Macedo ele se chama Natanael, que seria um ótimo nome também, né? Seria um bom nome de atacante, segundo atacante, ali, um Natanael. Grandes jogadores, aliás, tanto ele quanto o Elivelton passam por uma situação interessante do futebol dos anos 90, né? Jogam em muito time bom e times muito bons, no caso do São Paulo, do Tele Santana, campeão, o Elivelton ainda tem mais um Corinthians muito bom, um Palmeiras muito bom. E é tanto time bom que eles jogam que fica parecendo que eles são só complemento, e eles eram jogadores bastante qualificados, jogadores muito bons, jogadores que estavam à altura dos times grandes em que jogaram, e que de repente num outro momento, assim, a gente citou o Maurílio agora há pouco. O Maurílio é outro caso desse tipo de jogador que ele é muito bom, que jogou contra, foi companheiro de jogadores que eram de nível mundial, e aí fica parecendo que eles eram pouca coisa ou menos coisa do que eram. Grandes jogadores. O Macedo, um excelente atacante. O elenco da Ponte Preta, como a gente viu aqui, um elenco pronto para disputar. E disputou bem, começou muito bem o campeonato estadual de 2001. O regulamento daquele ano tinha as particularidades, o Campeonato Paulista sempre tentando inovar, né? Os 4 maiores times do estado, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, jogariam mais vezes fora do que em casa. Jogariam acho que 4 vezes em casa, alguma coisa assim, e 12 vezes como visitante. Era um jeito de você fomentar o futebol no interior, uma ideia de que você ia trazer mais público nos jogos no interior, e com a raridade das partidas na capital ou em Santos, você faria com que o público fosse mais também aos jogos nessas ocasiões. E era um campeonato no qual empate era um ponto para cada um, mas eles batiam um pênalti depois, e o vencedor da disputa em pênalti ganhava um segundo. A Ponte Preta começou bem porque ganhou as 2 primeiras. Uma delas, inclusive, né, a segunda rodada foi contra o Corinthians, um Corinthians que tinha Luizão, muito xingado porque é cria do Guarani, então ele é muito perseguido no Moisés Lucarellis. Um Corinthians que tinha Marcelinho Carioca, o Marcelinho Carioca inclusive abre o placar em Campinas, mas a Ponte Preta vira, faz 3-1, e a gente ouve um pouquinho do ambiente nessa tarde de sol em Campinas.
Luizão se benze depois das provocações aos pontepretanos durante a semana. Washington responde com a bola. Luizão só cria confusão. Já o garoto Gil ameaça em 2 oportunidades. Pela ponte, Regis leva perigo, mas é Marcelinho Carioca quem faz. Quebra um jejum de 9 meses sem marcar de falta. É o gol de número 190, do 6º maior artilheiro da história do Corinthians. Galo perde o 2º gol e ainda prejudica o time expulso. Mas o Washington é consciente no toque. 1-1. No segundo tempo, Ávalos exagera na disposição. Pênalti. A mira é certeira. Washington de novo, atira para matar. Na rodada 3 tem o clássico local e para Ponte Preta, infelizmente, tem uma derrota para o grande rival, 2-1 para o Guarani de Renato Abreu, de Fumagalli, de Martinez. É só figuraça no programa de hoje, também um bom time do Guarani. A Ponte Preta alinhou naquele derby com Basso, Alex, Ronaldão e Wagner, Fabinho, Mineiro, Piá, Dionísio e Elivelton, Adrianinho e Washington. O técnico era Nelsinho Batista. Perdeu o clássico, mas depois teve só mais uma derrota no caminho dos próximos jogos, num período que rendeu vitória contra o Santos, 1-0 gol do Macedo, vitória contra o Palmeiras, um 3-2, mas que a Ponte abriu 3-0 ainda no primeiro tempo, um empate contra o São Paulo, jogo que estava 2-0, teve o empate por 2-2, o Luiz Fabiano, inclusive, marcou contra o seu antigo clube, contra a Ponte Preta. Ou seja, passou invicta contra os 3 grandes e também contra os 4, né? Esses 3 jogos, já tinha ganhado do Corinthians antes, mas veja só o regulamento, os 4 jogos foram em casa, então isso também favoreceu a Ponte fazer jogo fino contra os 4 gigantes do estado. Nesse meio tempo, teve uma estreia na Copa do Brasil, eliminou o pobre Castanhal 8-1 em casa. Que coisa, hein? 4 gols de Washington e a Ponte Preta dava sinais de que estava rolando, né? A gente está falando de um ataque que está conseguindo marcar. Paulo, a gente está vendo o Mirassol muito bem, a gente está gravando isso em novembro de 2025, né? Mirassol é 4º colocado no Campeonato Brasileiro, talvez a grande história do dito cujo. Embora a história do Cruzeiro também seja muito boa, voltando de onde está voltando, e os 2 líderes do campeonato estejam com uma pontuação que também merece destaque. Mas o Mirassol faz algo impressionante, e a gente olha o Mirassol, eu pelo menos olho o Mirassol, e fico pensando, qual desses caras é o bom mesmo, né? Porque o time não tem nomes muito badalados, mas são caras, pelo menos 2, 3 desses jogadores vão pintar em time muito rico, em time muito grande, em time de massa no ano que vem. Aí você fica olhando, né? E aí eu volto para 2001 e a gente passava mais ou menos a mesma coisa olhando para o São Caetano, né? Por exemplo, você achava que o Claudecir ou que o Adãozinho ia virar no ano seguinte? Pois é, Claudecir. Esperava mais do Claudecir depois daquela temporada, hein? E aí você tinha o César na lateral, você tinha uma porção de coisas ali, uma porção de jogadores que chamavam a atenção do São Caetano, mas você não tinha muita certeza do que ia acontecer depois daquilo, né? No caso, eu falo tudo isso porque trago para essa Ponte Preta não exatamente uma comparação exata de jogadores, porque essa Ponte Preta tem jogadores mais conhecidos, mais rodados, embora a gente, provavelmente, quem olhasse a Ponte Preta em 2001, visse o Mineiro e pensasse, pô, será que o Mineiro vai? Será que esse cara vai jogar em time grande e tal? Parece que vai, hein, tal. Mas repare que, enquanto esse São Caetano que eu citei era o clássico do futebol brasileiro dos anos 90, 4-4-2, com um quadrado no meio de campo, 2 volantes, 2 meias, sendo que um volante ataca mais, um meia recua mais, às vezes é um quadrado, às vezes é um losango, 4-4-2. Essa Ponte Preta era, né, você cantou a escalação, era uma Ponte Preta acostumada a jogar com 3 zagueiros, 2 alas, e o futebol brasileiro dessa época, da virada do século ali, tinha esse embate, né? Os times variavam nessas 2 formações com alguma normalidade. Ou você tinha um 4-4-2 à la São Caetano, ou esse 3-5-2
Não nos esqueçamos que o campeão brasileiro desse ano é o Atlético Paranaense, que usa 3 zagueiros, que no ano seguinte o Brasil ganha o pentacampeonato com o Felipão achando um jeito de Cafu e Roberto Carlos serem alas, então o time tem 3 zagueiros, tem um híbrido ali com o Edmilson e tudo mais. Então, só para fazer esse registro, para que a gente tenha uma recordação um pouco maior de que a Ponte Preta com 3 zagueiros é também um produto do seu tempo. Você citou Ponte 8, Castanhal 1, e a Ponte Preta é descrita, pego reportagem dessa época, desse jogo, é um time descrito como muito ofensivo, né? Um time que gostoso assim, de você ver atacar, time fluido, um time que funciona muito bem. Tem os alas, tem 3 zagueiros, tem o Mineiro, que não é propriamente um atacante, né? Mas um jogador que aparece muito bem. Um time muito interessante. Então, esse Washington Coração Valente, que está aí nessa ponte, recebe muita bola, é muito acionado, porque o time está muito bem, está alto astral. E as 3 primeiras fases da Copa coincidiram, aliás, com a primeira fase do estadual, e a Ponte Preta seguiu avançando. Passou pelo Gama, passou pelo Remo, ambos os duelos sem grandes sustos, jogando bem, mostrando que ia ser difícil de ser derrubada, né? Que estava, pelo menos nos times mais acessíveis, estava conseguindo jogar bem e ir passando. 9 vitórias, 2 empates, terminou a primeira fase do Campeonato Paulista no primeiro lugar, e aí a coisa fica séria. Aí vai chegar a fase final de um estadual que a gente sabe que nunca é simples para um time do interior. Aí tem jornalista a caminho de Campinas, já tem muito perfil sobre o artilheiro Washington, e tem um papo real de que pode dar Ponte Preta, pode dar. Se ninguém melhorar muito e se não acontecer nada de muito errado, dá para a Ponte Preta levar esse estadual, sim. A Ponte Preta decidia em casa, tinha vantagem do empate nos seus duelos de mata-mata e pegava o Botafogo de Ribeirão Preto na semifinal, portanto tinha um duelo do interior do lado contra um duelo dos grandalhões do outro, Corinthians, numa reação incrível com Vanderlei Luxemburgo, e Santos. Corinthians e Santos fariam a semifinal, aquela do ponto eletrônico na orelha do Ricardinho, de um Luxemburgo tirando onda, inventando moda e fazendo ali, montando mais um bom time do Corinthians. Ponte Preta e Botafogo de um lado, Corinthians e Santos do outro, semifinais do Paulistão 2001. E o Guarani, interrogação, o Guarani está rebaixado, esse é um ponto crucial para a gente entender o 2001 da Ponte Preta. O grande rival Guarani é rebaixado, e isso para um contexto que a gente começou a explicar lá no começo deste episódio, né, Paulo, com o torcedor da Ponte Preta roendo o osso, já há muitos anos, um passo atrás, vendo o Guarani um passo à frente, às vezes 2 passos à frente, 3... ir para a semifinal como líder do grupo, como líder geral, e o Guarani rebaixado, delícia. Vamos ouvir o Globo Esporte repercutindo o rebaixamento do grupo. 2 rivais em situações opostas. Enquanto a Ponte Preta termina a primeira fase do Paulistão na liderança, o Guarani enfrenta o inferno do rebaixamento. Em Americana, a Ponte Preta, numa boa campanha, enfrentava o Rio Branco. Em Campinas, o Guarani, em último lugar, buscava a tão necessária vitória em cima da Portuguesa Santista. Final dos jogos, a situação inversa dos 2 times não mudou. De um lado, a felicidade dos ponte-pretanos, classificados em primeiro lugar. A poucos quarteirões dali, no bairro vizinho, o contraste dos bugrinos, a insatisfação, o choro do rebaixamento. Pedir desculpa a ele, só posso fazer isso. Não tenho. Se eu pudesse entrar lá e fazer o gol, eu faria, não tenho condição. O nervosismo acabou em revolta na entrada do estádio. A polícia precisou agir. 24 horas se passaram e as alegrias e tristezas continuam. Hoje, fazer o quê? O jeito é chorar e esperar. A próxima agora. Enquanto isso, o pincel deslizava com a tinta verde. A cor bugrina revestia o caixão. Um grupo de amigos ponte-pretanos, numa roda de samba, brindou o rebaixamento do adversário. 20 anos estamos esperando esse momento, né? O negócio chegou. Depois de um feliz cortejo, o sepultamento simbólico, com direito a fogos.
Paulo Júnior, a Ponte Preta tá lá, tá classificada, precisa de 4 empates para ser campeã, mas aí vem o primeiro de 3 pecados desse roteiro. E o primeiro pecado é talvez o tropeço mais sentido possível, porque é uma semifinal de doer. A Ponte Preta, é bem verdade, perdeu em Ribeirão Preto no jogo de ida. Foi 2-1 Botafogo, todos os gols aconteceram no segundo tempo, Bota fez 1-0, Ponte empatou e no final o Botinha conseguiu o 2-1. O Ronaldão, se assiste os melhores momentos, o Ronaldão sofre bastante, ele aparece nos melhores momentos toda hora correndo atrás, correndo para trás, tendo que dar combate. Não foi fácil, mas caramba, só precisa de uma vitória simples em Campinas para conseguir a classificação. E aí foi doideira, porque a Ponte já começa o jogo perdendo um pênalti, o Washington cobra o pênalti e Doni, o goleiro do Botafogo, defende. A gente não pôs a ficha aqui, né, do Botafogo. Se você puder levantar aí pra gente, para fazer a homenagem aos 11 do Botafogo, acho que vai cair bem. A Ponte perdeu um pênalti no começo, mas abriu o placar e no segundo tempo vencia por 3-1. 3-1, ou seja, podia até tomar um gol. Até o 3-2 classificava a Ponte. Só que a Ponte Preta conseguiu a façanha de tomar 2 nos minutos finais. Aos 30 e aos 35, o Botafogo foi para as redes. A Ponte tomou 3 gols, então, nessa partida, 3-3. Um gol tomado de falta, um de escanteio e o último de pênalti. Três coisas meio de jogo ali, bola parada, enfim. Vacilo demais. Abriu uma vantagem larga, mas não conseguiu manter a classificação no seu colo. A torcida da Ponte Preta, meio revoltada e meio atordoada, fez um quebra-quebra fora do estádio, meio por falta de outra coisa para fazer, porque estavam com a cabeça na lua, e atônitos foram para casa os jogadores e torcedores da Ponte Preta com o Botafogo classificado para a grande final. Naufragou a campanha da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Mas logo em seguida a Ponte amplia. No escanteio cobrado por Elivelton, Piá vai bem de cabeça. 3-1. A Macaca sofre pressão e consegue manter o resultado até os 30 minutos do segundo tempo. Jadilson cobra a falta pela esquerda. Augusto ganha de Elivelton na cabeçada e faz mais um para o Bota. 5 minutos depois, a jogada que define a classificação. Cris, volante improvisado, se livra de 3 adversários e só para na falta de Roberto. Dentro da área é pênalti. Leandro bate e empata. É o gol da classificação. Fim de jogo, começa a festa para os jogadores e para a torcida do Botafogo. É isso, Ponte Preta 3, Botafogo de Ribeirão Preto 3 no Moisés Lucarelli. Vou cantar os times para fazer esse registro também da saga do time de Ribeirão Preto, buscando a classificação. A Ponte Preta jogou com Alexandre, Dionísio, Rodrigo, Ronaldão e Elivelton, Mineiro, Roberto, depois Regis, Piá e Marco Aurélio, depois Adrianinho, Macedo, depois Delmer e Washington, técnico Nelsinho Batista. A gente foi cantando os times, né? Dessa vez Nelsinho foi de Macedo e Washington na frente. O Adrianinho era opção para o segundo tempo. O Botafogo de Ribeirão Preto, finalista, Doni, Augusto, Bel e Rogério, depois César, Gustavinho, Cris, Chicão, Jadilson e Gauchinho, depois Júnior, Leandro, ele mesmo, depois Robson e Robert, também ele mesmo, técnico Lorissandre. Como você cantou, os gols do empate foram já na reta final do jogo, né? Augusto fez aos 31, Leandro fez aos 35 do segundo tempo. O Botafogo foi buscar o 3-3 na reta final. O campeão paulista foi o Corinthians, que no primeiro terço do campeonato se falava até em rebaixamento, em risco de rebaixamento. Aí chegou o Luxemburgo, deu uma arrancada fantástica e um campeão cujo gol do título é mais o da semifinal do que o da final, né? O gol do Ricardinho contra o Santos, deixando o Santos mais um ano na fila. No último lance da partida, com o corta-luz do Marcelinho, puta golaço, o Gil na linha de fundo, derruba cruza para trás, um puta gol histórico. E pra gente seguir a nossa vida aqui, pra gente tocar o resto da temporada da Ponte Preta, vamos ouvir o gol do Ricardinho
o gol da semifinal, o gol que deu ao Corinthians a chance de jogar a final. Infelizmente não contra a Ponte. Partiu para a linha de fundo, tentou a finta, escurou com o André, Gil limpou a jogada, tocou para Marcelinho, para Ricardinho, bateu, é gol! Gol do Corinthians! Salve o camisa 11, uma jogada sensacional de Gil, ele foi na linha de fundo, pintou André, cruzou para trás, bola rolando, pedindo me chuta, na entrada da grande área, Ricardinho chegou, levantou a cabeça, olhou, bateu de perna esquerda, colocado no canto direito do gol de Fábio Costa. E forçando um pouco a barra, o gol que justifica a moral de Ricardinho. Se alguém tem dúvida, como é que o Ricardinho foi para a Copa? O Ricardinho era muito bom de bola, muito esperto para tomar as decisões ali no entorno da área. Os líderes técnicos daquele Botafogo, aquele time que tirou a Ponte Preta, tiveram vida também em times de maior nível. Leandro foi ídolo no São Paulo, jogou também no Corinthians. Doni, seleção brasileira, destaque na seleção brasileira, por que não? Roma, Corinthians, coisa e tal. O Robert jogou depois no Palmeiras, foi o grande Botafogo dos últimos 40, 50 anos. O grande Botafogo desse século, com certeza, né? Desse último período, desde que o futebol foi ficando mais difícil para os clubes do interior. Esse é o Botafogo que, de certa forma, ainda resistiu. E fora do estadual, à espera, portanto, do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tinha o meio de maio e o começo de junho para tentar chegar longe na Copa do Brasil. Pegou o Fortaleza nas quartas de final e depois teria o Corinthians na semifinal. Fortaleza venceu no Ceará, mas tomou um atropelo de Washington no jogo de volta. 3 gols de Washington só no primeiro tempo. A Ponte Preta fez 5-2, ano absurdo do Washington, artilheiro do estadual, artilheiro da Copa do Brasil, metendo muito gol e despachando Fortaleza para ficar nas cabeças da Copa do Brasil. E essa Copa do Brasil, a semifinal foi contra o Corinthians, poderia ter sido a final, né, do estadual, foi a semi da Copa do Brasil. O Corinthians encantando com o Lucha, tirou a Ponte Preta, não rolou título também na Copa do Brasil. A Ponte Preta não usou o Moisés Lucarelli, e isso é até hoje, sabe aqueles tabus, aquelas polêmicas que você não tem uma resposta oficial, fica sempre o dito pelo não dito. A Ponte Preta não usou. A Ponte Preta preferiu jogar no Teixeirão, em São José do Rio Preto, um estádio que foi inaugurado nos anos 90, era grande pra cacete, e o lobby para jogar lá era grande, porque aquele estádio precisava que a catraca fosse girada. A Ponte Preta foi para lá, pelo que parece, foi por causa de dinheiro mesmo. Foi para enfrentar o Corinthians, para lotar o estádio usando a torcida do Corinthians e conseguir uma arrecadação maior. Mas você não tem muita gente cravando, né? Gente que tomava decisão pela Ponte em 2001, até hoje não conseguiu abrir uma câmera, um microfone e falar, foi por isso mesmo, né? Então fica essa conversa. De toda forma, é um absurdo a Ponte Preta, numa semifinal de Copa do Brasil, não jogar em casa. O Corinthians fez a mesma coisa, não jogou nem no Pacaembu, nem no Morumbi. O Corinthians foi para Presidente Prudente no jogo de volta. O fato é que não deu certo para a Ponte Preta, o Corinthians estava besuntado no azeite, jogou muita bola naquele período de tempo, naquele espacinho ali. Os primeiros meses do Luxemburgo ali foram realmente muito bons e estava com a eliminação, o Corinthians classificou sem sustos na semifinal, estava acabando a estadia do Nelsinho Batista como técnico da Ponte Preta. Um exagero, talvez, dado o bom futebol que a Ponte Preta estava jogando, mas a gente sabe como o futebol brasileiro é. Ele caiu, uns dias depois pingou o Marco Aurélio, técnico o homem da cabeça nevada, que estava treinando o Palmeiras. No ano de 2000 fez a final
da Copa Mercosul, quase no Réveillon, né? Quase em 31 de dezembro de 2000, treinava o Palmeiras. E ele tinha agora uma intertemporada, ele tinha o mês de agosto ali para arrumar o time, porque o Campeonato Brasileiro só começaria em meados daquele mês de agosto. Antes disso, tem Copa das Confederações, tem Emerson Leão como técnico da seleção brasileira. Nenhuma pinta de que ia chegar até a Copa do Mundo, mas a gente está no meio de 2001 e é o Leão o técnico da seleção. Uma convocação cheia de surpresas, sem estrelas, tempo que a CBF, os clubes europeus, o calendário estavam em choque. Era comum, né, a seleção ter compromissos sem contar com seus principais jogadores. Isso abriu espaço também para o Washington ser convocado para a seleção. Jogou com a camisa 21, marcou contra Camarões e dá para dizer que foi uma das poucas boas notícias daquele tempo da seleção no Japão. O Washington já era querido, se tornou amado depois no país e havia um sentimento de que, se aquele não era o Brasil que ia buscar o Penta, que o Washington merecia estar ali, que o Washington era um bom valor e que ele tinha seu espaço muito, muito bem dado na seleção brasileira. O gol de Washington, o último gol de um jogador da Ponte Preta na seleção brasileira. Será que veremos outro? Tem umas coisas que a gente olha assim e fica difícil de imaginar, né? Mas tá aí, gol de Washington, gol da Ponte na seleção. Washington. We've got a goal at last. Washington scores for Brazil. A clinical finish. He didn't have any help, left or right. So he took the ball past Alium, and at last we have a breakthrough. Yeah, it's just a straight ball down the middle of the pitch there. Sonny Anderson actually wins the flick on. Goes to Washington. He turns the defender extremely well and hits it with his left foot into the bottom corner. It's exactly what this game's needed, and hopefully this will liven it up. Here we see the flick there. Ricky Bersong just the wrong side. He turns it with his right. Carimbo de relevância, de fato. Se o seu camisa 9 vai para a seleção brasileira, faz gol pela seleção brasileira, é porque as coisas estão acontecendo no seu clube. É o caso da Ponte Preta, que começa o Campeonato Brasileiro bem, porque vai até Juiz de Fora. O Flamengo manda o seu jogo inaugural em Juiz de Fora e nada mal, porque fica no 0-0, consegue empatar com o Flamengo. É um Flamengo que acabou de ganhar o tricampeonato carioca, né? O gol do Petkovic de falta no último lance contra o Vasco da Gama. Além do Pet, tem o Edilson, tem o Juan, tem o Beto, de técnico tem o Zagallo. Era um grande Flamengo. O jogo terminou 0-0. Depois a Ponte Preta empatou com o Corinthians, empatou com o Cruzeiro e venceu nas rodadas 4, 5 e 6. Ou seja, em 6 jogos, nenhuma derrota. 3 vitórias, 3 empates. Um bom começo de campeonato. Depois deu uma oscilada, ficou num perde, ganha, empata, um pouquinho ali, deu uma oscilada, mas chegou competitivo, né, brigando pelo G8 no mês de setembro. Jogou no Parque Antártica e fez uma das suas grandes partidas. Ganhou do Palmeiras por 2-0, 2 gols do Washington. A gente vai ouvir o áudio desse jogo e está destacando esse jogo pelo começo desse áudio para você entender a história. Perceba que o Vadão está assistindo o jogo na numerada do Parque Antártica. O Vadão vai entrar no lugar do Marco Aurélio e o Marco Aurélio vai embora da Ponte Preta porque recebeu uma proposta do Cruzeiro. Vamos ouvir o áudio, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Palmeiras e Ponte Preta jogaram no Palestra Itália sob o olhar do Oswaldo Alvarez, o Vadão, técnico que entra no lugar do Marco Aurélio no time de Campinas. Com o gramado molhado, os jogadores não tiveram muitas chances de gol, o que tornou mais grave o erro do Juninho. Washington tentou na bola parada e não conseguiu. Com a bola rolando, a história foi outra. O artilheiro da Ponte fez 1-0. Um minuto depois, Dionísio perdeu a chance de aumentar a vantagem. Ainda no primeiro tempo, Marcos saiu errado. Piá cruzou e o Washington não conseguiu bater para o gol. No segundo tempo, o Palmeiras queria um empate. Galeano tentou de cabeça. Mas a Ponte não estava para brincadeira e o Washington tratou de fazer 2-0
O golpe final foi a expulsão de Leonardo. Arce tentou de falta, mas não estava calibrado. A Ponte quase fez um golaço numa linda troca de passes no contra-ataque. De novo com Marcos fora do gol, o Washington não conseguiu fazer o terceiro da Ponte. A melhor chance do Palmeiras em toda a partida foi aos 48 do segundo tempo. Lopes de falta. E essa saída do Marco Aurélio, trocando Campinas por Belo Horizonte, tem história, né? Ele foi pela projeção, pelo salário. O Cruzeiro estava mal, mas tinha um timaço. Tinha Edmundo, tinha Alex, inclusive. Mas o Alex, o Marco Aurélio chegou a afastar, né? Dizia que estava acima do peso. O Alex diria anos depois que o Marco Aurélio foi o único técnico brasileiro que ele teve problema. Que coisa, né? 2 anos depois, ele era a estrela máxima do Cruzeiro, campeão de tudo, em 2003. E aí chega o derby no Brasileirão com uma missão para a Ponte Preta. O Guarani tinha sido rebaixado no Paulista, em tese tinha um time pior, mas a Ponte Preta tinha um grande tabu porque não vencia um derby há 14 meses e não foi dessa vez. Não veio a vitória no Brasileirão de 2001, 1-1. O Guarani buscou um empate com o seu zagueiro icônico, Sangalete. Que bom zagueiro, Sangalete. Agora, você acha que acertou o Marco Aurélio em afastar o Alex? É um dos erros do Marco Aurélio, né? Que coisa, né? Tanta coisa para criar assunto. O cara criou assunto afastando o Alex do Cruzeiro. Bom, deu errado, né? Deu errado. Errado. Alguns jogadores, Marco Aurélio, dá um hambúrguer de manhã, de tarde, de noite para ele, mas põe para jogar. O campeonato seguiu daquele jeito que a gente via, né? Nesse caso, como era um campeonato com 28 times, então bastante gente, eram 27 rodadas na primeira fase. Significa que você tinha uma meiuca ali, o número de gente que não estava nem no rebaixamento, nem no G8, era um número grande. Mas a luta pelo G8 ficava interessante também. E a Ponte Preta estava nesse fubá, estava nesse bolo. A Ponte Preta chega nas últimas rodadas precisando de pontuação e vence as últimas 4 partidas. Ganha de Juventude, Santos, Sport e Curitiba. E isso é fundamental para a Ponte Preta não só se classificar, mas se classificar com o 6º lugar. O 9º colocado, que foi o Inter, ficou com 40 pontos. Então, possivelmente, dava para a Ponte Preta passar em 8º, mesmo se tivesse tropeçado em 1 ou 2 desses últimos 4 jogos. Mas como ganhou, ficou em 6º lugar. Não é o melhor dos resultados, não é o melhor dos mundos, mas também não é o pior. A Ponte Preta vai para o mata-mata. E por falta de calendário, por criatividade e por fogo no rabo, né, de mudar o formato todo ano, o mata-mata era num jogo só. Ou seja, você fazia 27 jogos para depois decidir sua vida num jogo único. Um regulamento pesado, porém animadíssimo para quem está assistindo. A Ponte Preta pegava o Fluminense nas quartas de final. Aquele Fluminense terminou no 3º lugar, time de Roger Flores, Ramon, Fernando Diniz, Jorginho Cantinflas, Marcão, Rony, Caio Ribeiro, Cambalhota. Só tem figura, né? Você juntou os 2 comentaristas da TV Globo e 2 ex-técnicos da seleção num balaio só. Não era um time histórico, mas era um time legal, começando, né, a respirar um pouco mais depois de todo aquele inferno da Série C. O Fluminense fez uma grande campanha, ficou atrás só de São Caetano e Atlético Paranaense, que seriam os finalistas daquela temporada. Caio Ribeiro fez 1-0 aos 16 minutos. O jogo ficou nesse 1-0, nessa toada, até os minutos finais. A Ponte Preta lançou Roberto ao campo e o Roberto, aos 33 do segundo tempo, empatou. Foi um passe lindo, inclusive de calcanhar, de sola, né? Eu acho que uma ajeitada meio de salão, assim. Gol bonito. Aí a gente foi para a prorrogação. Era um jogo só, mas tinha prorrogação. E na prorrogação, o Fluminense ganhou por 2-1. Logo de cara, 1 minuto, 2 minutos de prorrogação, Magno Alves fez 2-1 para o Fluminense. Aos 7, a Ponte Preta empatou de novo. Macedo chutou
recebeu um passo para trás, chutou, a bola bateu no pezinho da trave e o jogo começa então a ganhar um contorno. Todo jeito, 1-1 na prorrogação, você já levanta do sofá e fala, opa, temos um jogo para ser lembrado. E o Magno, uma jogada muito estranha, aos 7 do segundo tempo da prorrogação, ele recebeu um lançamento com metade do gramado do Maracanã livre. Não sei o que a Ponte Preta estava fazendo com 110 minutos de partida, marcando lá em cima. Não sei se o torcedor da Ponte Preta tem essa raiva. Eu assistindo fiquei com raiva. Falei, caramba, que vacilo. Mas o Magno entrou na área tranquilo e tocou na saída do goleiro para a alegria do aniversariante daquela noite, Paulo Júnior, Oswaldo de Oliveira. Acho que fazia 52 anos naquela noite. 3-2, grande jogo. A gente está no fim de 2001 e saiba você que a gente citou o Leão, técnico da Seleção Brasileira em 2001, agora citou o Oswaldinho. E eu te digo que em 2001, Paulo, o Carlo Ancelotti trocou a Juventus pelo Milan. Um treinador que trocou um gigante pelo outro lá na Terra da Bota. É a oportunidade do cruzamento na área. O André já tem 4 gols no campeonato, o Regis 3. Bateu a falta o Paulo César. Ela tá viva ainda dentro da grande área. Olha o time do Fluminense chegando! Ponte Preta! 33 minutos e meio, a festa da Ponte Preta! O Washington dentro da área, ele é um perigo. Quando ele consegue dominar, ou ele gira ou ele ajeita. Dessa vez ele ajeitou e o Humberto sozinho encheu o pé direito indefensável para o Murilo. Posição do Magno Alves, invadiu a área, pode pintar o gol da classificação. Magno Alves do Fluminense. 7 minutos do segundo tempo da prorrogação. Grande jogo. Por pouco a Ponte Preta não avança, não vai mais longe, mas assim terminava um sonho de um ano muito bom para a Ponte Preta. Foi muito competitiva nas 3 disputas, né? Por pouco, né? Uma pena, um vacilo contra o Botafogo em Ribeirão. Pegou o Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil e aí o nível, né, do time cantou mais alto e fez bonito o mata-mata do Brasileirão. Viu seus jogadores terem carreiras brilhantes dali em diante. A gente está falando de Mineiro, de Washington, né? Que a gente citou agora e que vale sempre o registro. E é uma Ponte Preta que valeu ter contado, ainda que ficou um pouquinho, né, de chegar mais longe. Quem sabe não passando pelo Fluminense, não beliscava também ali uma final de Brasileirão. Vá saber, esse mata-mata tão no limite, né? Um mata-mata tão equilibrado, tão bom como foi o de 2001. Uma boa Ponte Preta. Ficou por pouco, mas valeu a lembrança. Ficou por pouco e mais do que os resultados, o jeito de jogar é uma boa lembrança. A gente está acostumado a ver times que não têm o mesmo poderio, a mesma força econômica, o mesmo elenco dos maiores do país, conseguirem os seus feitos, conseguirem chegar longe jogando um futebol do jeito que dá. Ou seja, menos posse de bola, mais contra-ataque, um jeito de jogar mais reativo. Esse time da Ponte Preta era um time mais elétrico, mais ofensivo, corajoso e, portanto, isso a gente fala muito de vitória e derrota no futebol, obviamente, mas os times que deixam na gente uma marca, uma lembrança de coragem, de futebol ofensivo, de futebol com bom propósito, ganham pelo menos um roteiro no meu time de botão, porque deixam uma boa lembrança em quem assistiu. Então a Ponte Preta está no catálogo, está contada. Visite nossa cozinha, meu time de botão, em central3.com.br, no seu tocador preferido. Você tem mais de 300 episódios à sua disposição. Alguma outra história que você ainda não ouviu,
certamente você vai gostar de ouvir. Paulo Júnior, meu beijo, meu abraço, tchau, tchau. Valeu demais, um abraço para quem segue o meu time de botão, seguimos, valeu lembrar a Ponte Preta, parabenizar pelo título, finalmente campeã nacional, para a festa do Moisés Lucarelli, da torcida da Macaca. Vamos que vamos, seguimos, abraço.